pessoal, tudo bem? A gente retoma aqui com o terceiro episódio da nossa série sobre aprendizagem de línguas estrangeiras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as soluções ou possíveis caminhos para resolver os problemas aí com a dificuldade de se aprender uma nova língua. Na semana passada nós falamos sobre isso. Se você está meio perdido, volta no outro vídeo, vou colocar aqui em cima o link. Você assiste o episódio anterior e depois volta aqui para continuar com a gente. A pergunta que a gente respondeu na semana passada foi: por que é tão difícil aprender uma nova língua? A gente já discutiu um pouco sobre isso e já refletiu sobre algumas dificuldades que normalmente as pessoas podem ter quando elas vão aprender um novo idioma. Hoje nós vamos trazer aí, como eu disse, algumas soluções sobre isso. Vamos lá? Na semana passada eu levantei aí 4 possíveis questões que poderiam estar relacionadas à sua dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Eu agradeço pelos feedbacks que a gente recebeu e você pode, claro, curtir o nosso vídeo se você gostou e compartilhar com outras pessoas que também têm dúvidas sobre esse tema. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu falei na semana passada sobre quatro questões que podem aí estar contribuindo para a dificuldade de aprender uma nova língua. E hoje eu trago algumas soluções ou caminhos para ajudá-lo a lidar com essas 4 dificuldades. A primeira delas seria um bloqueio que uma pessoa pode ter por causa da relação que ela teve a princípio com aquela língua, ou com o professor que ensinou aquela língua, ou alguma situação constrangedora pela qual ela passou e que a deixou aí frustrada quanto à aprendizagem daquela determinada língua. Se esse é seu caso, o meu conselho é recomeçar. Sempre há como ressignificar uma situação ou uma experiência. Você pode começar tentando aprender essa língua de um jeito novo, com um professor novo, numa escola nova ou com um método novo. Você também pode ressignificar a experiência pela qual você passou. Talvez não ter se comunicado naquela época com aquele estrangeiro não foi por uma questão de dificuldade que você tem de aprender a língua. Talvez você estava nervoso naquele dia, talvez aquela pessoa falava muito rápido, talvez não era um bom dia para conversar. E tudo bem, tudo bem. Às vezes a gente precisa de mais de uma oportunidade para conseguir se desenvolver bem em alguma coisa. Então, recomece, ressignifique a sua experiência, busque novas oportunidades com aquela língua. Isso pode se dar por meio de uma viagem, pode se dar pesquisando mais sobre aquela língua, pode se dar conhecendo pessoas que falam aquela língua e assim você com certeza vai conseguir ressignificar a sua relação com aquela língua. A segunda questão era motivação. Então a gente falou que muitas vezes as pessoas têm que aprender uma nova língua por uma motivação que não é delas. Talvez elas tenham que aprender uma nova língua porque vão ter que fazer determinado tipo de trabalho na empresa ou porque a família está obrigando a aprender aquela língua. Se esse é seu caso, talvez o interessante seja ou também ressignificar a sua motivação. Então, uma dica que eu dou seria: escreva aí num papel ou no seu dispositivo móvel, né, um celular, no computador, no tablet, o que você ganha aprendendo aquela língua e o que você perde aprendendo aquela língua. É isso mesmo. O que você perde aprendendo essa língua? Talvez você vai perceber que você tem muito mais ganho aprendendo essa língua do que perda. Então, começar por aí pode ser um bom caminho para te ajudar a criar uma motivação para essa língua que você tem que aprender. Outra questão pode ser escolher uma língua pela qual você já se motive. Então, muitas pessoas às vezes têm, por causa de um filme, de uma música, de um cantor, de uma antiga paixão, né? Uma relação mais positiva com determinada língua. Então, ao invés de talvez estudar o inglês, porque você acha que é uma língua importante e tal, começa pelo espanhol, que talvez seja uma língua de que você goste mais, ou pelo francês, que é uma língua que você acha que soa bonita. Não sei, comece por algo que te motive
Escreva sempre essas motivações, tenha essas motivações em mente, porque elas são o que sustentam a gente nos dias difíceis. No dia em que você estiver desanimado para ir na sua aula daquela língua, você vai se lembrar daquela motivação e talvez vai se animar para não faltar de aula. Em relação às crenças sobre determinada língua ou cultura, o melhor caminho é o conhecimento. Busque conhecer melhor aquele país, busque conhecer melhor aquela língua, busque conhecer melhor as construções culturais. Eu gosto de usar o termo construções culturais porque muitas vezes, quando a gente pensa sobre a cultura de um determinado país, a gente totaliza todo um país, centenas, milhares de pessoas no mesmo grupo, como se todo mundo pensasse igual, como se todo mundo se comportasse igual. Pensa aqui sobre o nosso país. Você realmente acha que existe a cultura brasileira? Você realmente acha que todos os brasileiros gostam das mesmas coisas, pensam do mesmo jeito, se comportam da mesma maneira? Claro que não. Assim também funciona com os outros países. Então, se você busca destotalizar a ideia que você tem sobre um determinado país, sobre determinada cultura, e se você começa a ampliar a sua visão e pensar em construções culturais, ao invés de pensar numa cultura única, fechada, talvez você possa também ter uma nova ideia sobre essa língua que você quer aprender e sobre o país que fala essa língua ou os países que falam essa língua. Esse é um trabalho muito interessante, pessoal. Você pode descobrir coisas incríveis quando você pesquisar mais sobre determinada língua, sobre determinado país. E sobre as relações de poder, o melhor caminho é se conscientizar dessas relações de poder. Então é começar a pensar que talvez o seu bloqueio ao falar com o seu chefe, por exemplo, em inglês, é por causa da relação de poder que existe entre vocês. Talvez a hierarquia te assusta. Então, de que forma você pode refletir e pensar para que isso não mais influencie na sua proficiência linguística? Que estratégias você pode desenvolver, por exemplo, para não ficar inibido quando conversar com uma pessoa que fala determinada língua ou que conhece um pouco mais sobre aquela língua do que você? Por exemplo, eu percebi que para falar inglês com pessoas que sabem mais do que eu, às vezes eu ficava muito tímida e às vezes eu começava a gaguejar, esquecer palavras que eu até conhecia. Já quando eu ia falar com alguém que tinha o mesmo nível de língua que eu ou que sabia menos, eu conseguia me desenvolver melhor. Tudo isso está relacionado a algumas crenças baseadas em relações de poder. Às vezes eu penso, porque aquela pessoa é daquele país e aquela é a língua dela, então ela sabe mais aquela língua do que eu, então vai ser mais difícil me comunicar com ela. Quando eu penso no brasileiro que está aprendendo como eu, não é a língua dele também, então ele também está aprendendo, então eu posso falar com ele naturalmente. Bom, existem muitas maneiras de se desconstruírem essas ideias. Por exemplo, o fato de uma pessoa ser falante nativo daquela língua não significa que somente ela tenha poder sobre aquela língua. Você já viu um estrangeiro falando português e ficou admirado de ver aquela pessoa falando a sua língua? Pois é, talvez a pessoa que está te ouvindo falar a língua dela também está sentindo o mesmo. Ou talvez não. Talvez é uma pessoa super arrogante, que não tem paciência para quem está em um processo de aprendizagem. Bom, eu acho que nesse caso, basta você saber selecionar bem com que tipo de pessoa você quer se relacionar. Com uma pessoa que não tem paciência com a sua aprendizagem, que não sabe praticar a alteridade, se colocar no seu lugar como aprendiz de língua, ou com uma pessoa mais aberta,
que tem sim disponibilidade, inclusive, para te ajudar a aprender a língua dela e quem sabe aprender a sua. Bom, pessoal, essas foram as nossas dicas de hoje para desenvolver melhor aí o seu conhecimento sobre aprendizagens de língua. Se você gostou do vídeo, curte aí o nosso canal, compartilha com os seus amigos e não deixa de acompanhar a gente na próxima semana. Olha, eu já vou deixar para você a pergunta sobre a qual a gente vai falar na semana que vem. Já começa a pensar essa semana. Será que o inglês é a melhor língua para quem quer se desenvolver melhor profissionalmente? E aí, o que você acha? Deixa o seu comentário e na semana que vem a gente fala sobre isso. E você já sabe, não tem segredo. Se você tem uma boa ideia, comunique. Até mais!